Olá, internautas, de volta aqui no Espaço Online. O nosso tema hoje é o RH estratégico. Nós estamos conversando com o professor Alberto Pascoal 13, ele que é consultor organizacional, ele é palestrante, é capacitador de executivos, é diretor da Unisoma e também é professor nesta área de atuação. Professor, na primeira parte da nossa conversa, o senhor acabou definindo um pouco mais, falou um pouco mais sobre as qualidades que o RH estratégico está procurando diante dos profissionais que hoje estão ingressando no mercado, mas é importante também a gente tirar algumas dúvidas da população a respeito deste assunto. Nós somos as ruas, coletamos algumas dúvidas e vamos mostrar mais uma pergunta ao senhor. Vamos lá. Por que as empresas, sabendo que a criatividade é um estado de espírito do ser humano, elas insistem na administração pelo medo e pelo estresse? Importante. Eu diria que é fundamental. Hoje a questão da liderança, ela é fundamental nas organizações. E aí, novamente, quer dizer, o papel da área de recursos humanos, com esse olhar estratégico, a importância desse papel. As pessoas entram nas organizações contratadas para gerenciar, ou para ocupar cargos de direção ou de supervisão, e elas vêm de outras experiências no mercado, né? E são experiências que nem sempre são adequadas do ponto de vista da liderança, são adequadas para aquela nova empresa onde ela vai atuar. Então cabe à área de recursos humanos verificar qual é o modelo, qual é o padrão de liderança que interessa à organização e identificar naquelas pessoas que estão chegando na organização qual é o modelo que elas são acostumadas a praticar, né? Infelizmente, a área de RH, na maioria das organizações, ela tem um foco muito grande no pessoal operacional, que vai ocupar funções operacionais, e não dão a devida importância quando o profissional traz modelos de fora, modelos de liderança, né? Então, modelos autoritários, né? Como o exemplo dessa pergunta dessa pessoa. As pessoas, muitas vezes, dependendo da situação, é claro, tem que ser um pouquinho mais ágeis para a tomada de decisão, na condução da equipe, mas de maneira geral, se o líder, né, ele não se adequar à equipe, adequar a equipe às necessidades da organização, ele vai ter dificuldades para atingir aqueles objetivos da sua área, né? Agora, cabe à área de recursos humanos compreender, entender qual é o modelo de liderança aplicado por esses líderes e acompanhar como ele está desenvolvendo esses hábitos, essas maneiras, essas atitudes de líder, né, na organização junto à sua equipe. Muitas empresas já têm um processo de avaliação de desempenho, né, e é uma avaliação de desempenho, que é recomendada, pelo menos dentro do RH estratégico, de vários níveis. Então é o funcionário, o colaborador, avaliando o seu líder, o líder avaliando o seu colaborador, líder avaliando os colegas que estão na linha horizontal dentro do organograma da organização, de tal forma que a área de RH é a área que vai verificar, vai monitorar, né, para evitar justamente essa questão que foi colocada, né? Então, líderes que trazem um modelo autoritário, né, e que procuram dominar a equipe pelo medo, né, e não pelo desenvolvimento de competências, né? Eu diria assim que a nossa experiência em consultoria nas empresas, né, quando os líderes contratam consultoria, principalmente de direção e nível gerencial, sempre trazendo a informação de que a equipe tem problemas. E aí quando você faz o diagnóstico e quando você começa a buscar as origens, as causas dos problemas, você percebe que são problemas de liderança. E aí quando você vai buscar quem está cuidando da área de recursos humanos, ou como é a equipe da área de recursos humanos, são equipes técnicas, né, normalmente voltadas para aspectos burocráticos, né. Em muitas empresas a área de RH, chamada área de RH, é uma área mais de departamento pessoal, né, e o departamento pessoal ele pode estar eventualmente dentro do RH, mas ele pode estar, por exemplo, ligado a qualquer outra área de controle da organização, né. O RH é uma área de desenvolvimento de pessoas. E nessas empresas onde você encontra dificuldades de atuação dos líderes, você percebe que a área de RH ela tem diversas falhas. Professor, o que mais desmotiva uma equipe? Olha, a falta de visão, né,
para um desenvolvimento. Porque o que ocorre quando uma empresa faz o seu planejamento estratégico? Ela faz uma verificação de mercado, ela faz uma projeção de um cenário futuro, né? Ela estabelece uma missão e uma visão de futuro. E, a partir disso, estabelece objetivos de longo prazo. Com uma pessoa não é diferente. O profissional, quando ele entra numa organização, ele também tem algumas metas para o futuro, ele tem algumas ideias para a sua própria vida, pessoal e profissional. Ele também tem uma visão de futuro e ele entra na organização justamente buscando se completar, buscando se desenvolver, né? Então, quando a missão da empresa, os objetivos estratégicos da empresa não coincidem, né, com os objetivos da pessoa, a pessoa vai ficando desmotivada. Então, a própria organização acaba não investindo nos profissionais. Os profissionais percebem isso. Muitas vezes eles não têm condições de sozinhos buscar esse conhecimento adicional para desenvolvimento e aí gera desmotivação. E na sua avaliação, que tipos de intervenções poderiam ser feitas para se corrigir esses problemas? Primeiro, a área de recursos humanos, os profissionais da área de gestão de pessoas, deveriam fazer um trabalho junto à direção e à média gerência. Deveriam conhecer e se integrar mais no desenvolvimento do planejamento estratégico da organização. Feito isso, conhecer as pessoas que que ocupam pontos estratégicos na organização e que não são necessariamente, dentro do organograma, não são necessariamente pessoas que ocupam cargos mais elevados, né? Muitas vezes são líderes informais, né? Mas que exercem forte influência nas equipes, né? E nos trabalhos desenvolvidos pela organização. E o RH, muitas vezes, eles se preocupam muito com o organograma formal, né? Com os cargos mais importantes, e deixando de lado essas pessoas. Então, essas pessoas, a área de gestão de pessoas, né, ela precisaria fazer essa integração entre a alta direção, os colaboradores e o planejamento estratégico da empresa. Agora, professor, como que o RH deveria intervir dentro de um ambiente muito competitivo de trabalho? Olha, compreendendo justamente quais são os objetivos de longo prazo da organização. Existem vários tipos de organização, né? Depende muito do mercado onde ela compete, né? Então, as empresas de serviços hoje são em ambientes bastante competitivos. As indústrias, dependendo do tipo de indústria, setor automobilístico, ou setor de bens domésticos, né? Competem de formas diferentes, mas são ambientes muito competitivos, mas que já têm os seus nichos de mercado. Uhum. As empresas prestadoras de serviços, elas têm uma dificuldade maior, né, para competir, porque elas não têm, elas precisam atender às necessidades das grandes organizações, que têm aí os seus nichos, e precisam atender necessidades provenientes da entrada de organizações de fora do país. Uhum. Então, hoje, no mercado globalizado, as empresas têm essa dificuldade e as empresas de serviços locais, né, precisam se preparar para atender essas grandes organizações. Nós estamos conversando com o professor Alberto Pascoal 13, ele que é consultor, é palestrante, é especialista nessa área de RH estratégico. O contato do nosso convidado é este que vai aparecer aí no seu monitor, www.unisoma.com.br. Daqui a pouco a gente volta com mais informações a respeito do nosso tema de hoje. Até já. Jovem Pan Online, Pan Rádio, Pan com imagem. Online.